A paz do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de louvor e de adoração ao Deus eterno. De antemão agradeço e muito tua participação conosco em mais esse culto de louvor a Deus, de honra a Deus. Possamos dar o melhor de nós em comunhão e sentir bem de perto a presença do Senhor no decorrer deste culto. Te convido a orar. Invoquemos o Senhor em oração. No nome de Jesus, oremos. Soberano Deus e Pai bondoso, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que nos concedes de cultuar a Ti. Obrigado pela Tua presença e receba esse culto, Senhor, no Teu trono de glória. Que ao final dele possamos de fato nos sentir abençoados e justificados por Ti, na certeza de que a Ti prestamos um culto. Amado Deus e Pai, venha de encontro a cada vida que conosco participa desse culto. Da paz, da saúde, do amor, da alegria, da vitória, opera maravilhas no nome bendito de Jesus Cristo e nós te agradecemos. Pelo Teu grande amor nós te agradecemos, pelo que Tu és e muito pelo muito que tens feito na nossa vida, receba a nossa gratidão. Amado Deus e Pai, obrigado por tudo, perdoa, pois, de graças os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti. Fica conosco, te peço, sobretudo te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo de número 8. Salmo de Davi, Salmo número 8, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Salmo 8, Salmo de Davi, diz a Bíblia, a eterna palavra de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Que esse Deus maravilhoso e eterno nos abençoe pela leitura da sua santa, eterna, atual e bendita palavra. Davi glorifica a Deus aqui pelas obras do Senhor. Davi glorifica a Deus aqui pela bondade do Senhor para conosco. Davi reconhece, agradece e enaltece as obras de Deus e a bondade desse Deus maravilhoso e eterno. E diz aqui no início e no final do Salmo de número 8, que começa e termina da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É esse Deus cujo nome é admirável. É esse Deus cujas obras são maravilhosas. É esse Deus bondoso para conosco que nós servimos, que nós adoramos. O único Deus verdadeiro, o Deus do céu, o Deus que nos ama.
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que possamos a cada dia mais, com afinco e com dedicação, adorar o Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, enaltecer o Senhor, o nosso Deus. E que Ele muito continue te abençoando. Participe dos louvores, das orações, da meditação da palavra, com afinco e dedicação. E que o nosso Deus seja sempre exaltado. Amém. Saudamos a igreja na amada paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda a glória eu te darei, toda a glória eu te darei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória eu te darei, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Em nada posso me gloriar, em nada posso me exaltar, pois o preço quem pagou foi o meu Senhor, morrendo em meu lugar. Tudo que tenho não é meu, foi o Senhor quem me deu. Enquanto eu viver, quero reconhecer que teu é o poder. Toda a glória eu te darei, toda a glória eu te darei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória eu te darei, toda a glória eu te darei, meu Rei, pois é o meu prazer usar a minha vida pra te engrandecer. Toda a glória eu te darei,
vou te engrandecer. A paz da igreja. Vamos adorar ao Senhor. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixes, Senhor. Só tu me entendes, não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas,
te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, oh, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Pra saber as profundezas que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim, passar os dias em Jerusalém. Mas estes pensamentos podem ser em vão. Eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.
Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvamos o nome do Senhor e agora vamos um pouco mais meditar na Santa Palavra de Deus. Quero compartilhar contigo o versículo, texto sagrado registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta de Paulo, o apóstolo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Uma vez mais, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Assim seja. Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, nós lemos a tua palavra, rica palavra, a tua palavra que é eterna, a tua palavra que é atual, a tua palavra que é penetrante, a tua palavra que é a verdade. E eu te peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, através da tua palavra, e que nós possamos meditar, guardar e praticar a tua palavra. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Nesta vida, nós passamos por dificuldades. São lutas, enfermidades, problemas, aflições. Passamos de fato por dificuldade. A Bíblia não esconde isso, não camufla isso. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é bem transparente e nos apresenta que na vida, de fato, nós passamos dificuldade. Não são só dificuldades. A Bíblia diz que depois da tempestade vem grande bonança. Mas enfrentamos dificuldades aqui na face da terra. Muitas vezes fortes, tão fortes que pensamos que não vamos suportar. Mas a Bíblia, e nós lemos, nos garante, a Bíblia é a verdade, que nós não passamos mais do que nós podemos suportar. Nós não passamos além do que podemos suportar. E mais, tendo Cristo no coração, a certeza de que na jornada da vida, no caminhar da vida, na vereda da vida, o Senhor vai conosco, caminha conosco, está presente conosco, e a sua presença é atuante, a sua presença traz refrigério, a sua presença traz paz. O texto sagrado registrado na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Paulo falando à igreja de Corinto, falando a mim, falando a você, capítulo 10, versículo 13, nos apresenta isso, que passamos por dificuldades, mas ele coloca ali uma coisa importantíssima: fiel é Deus. Fiel é Deus.
A fidelidade de Deus é algo que está incrustada no caráter de Deus. É um dos grandes atributos de Deus. A fidelidade de Deus. Fiel é Deus. E é maravilhoso, é sublime, é confortador. Traz refrigério e alívio à alma. Saber que nós servimos um Deus fiel. Absolutamente fiel. A Bíblia chega a dizer que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Não pode negar a si mesmo. Deus é fiel. Aleluia. Fiel é Deus. Glória a Deus. É o que diz a Bíblia, nós lemos. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses 5:24, ele diz, reitera isso: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Na mesma carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, versículo 9, Paulo uma vez mais diz, fiel é Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, também corrobora com isso, reitera isso. Versículo 23 diz assim: quem fez a promessa, aquele que fez a promessa, aquele que prometeu, é fiel. Isso nos traz segurança. Absoluta, plena, total e cabal segurança que nós precisamos para caminhar aqui na face da terra. Sabedores que o Deus que nós servimos tem uma fidelidade que está, repito, incrustada no seu caráter. Fiel é Deus. É fiel em cumprir as suas promessas. Quantas promessas na Bíblia e Deus as cumprir. É fiel em executar os seus propósitos. Deus tem propósito para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E Ele é fiel em executar esses propósitos. Deus é fiel em observar as suas alianças. É só nós meditarmos, lermos e atentarmos à história. E a minha vida e a tua. Deus honra as alianças. Sobretudo no momento que estamos vivendo. A fiel, cabal, profunda, eterna aliança, que tem um lastro, o sangue de Cristo vertido no Calvário. A nova aliança, a aliança cabal, para conosco. E Deus tem honrado, Deus tem cumprido e sempre honrará, porque fiel é Deus. O caráter de Deus não permite de forma alguma que Ele seja infiel. Por isso Ele permanece fiel comigo, contigo, com cada um de nós. O ser humano é volúvel, mas Deus é confiável. Deus é imutável. Fiel é Deus. Tenha certeza disso. Creia nisso. Paute a tua vida nisso. As dificuldades vêm, surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, mas há uma observação profunda do apóstolo Paulo aqui no texto sagrado e que nós temos que ponderar e aplicar na nossa vida. Fiel é Deus. O texto que lemos reflete também a graça de Deus. Essa graça que é um favor que eu não mereço, você não merece, mas eu preciso, você precisa. Nós necessitamos a graça de Deus.
O salmista chega a dizer que a graça do Senhor é melhor do que a vida. E há um antigo corinho que diz: a graça de Jesus jamais me faltará. E não falta mesmo, porque a sua graça é derramada sobre a nossa vida. Humanamente falando, nossas forças são frágeis, extremamente frágeis. Como diz o hino Castelo Forte, a força do homem nada faz. Lutero tem razão nisso. Martinho Lutero, que escreveu Castelo Forte. Há tanta gente que confia em si, ou no que tem, ou no que é. A Bíblia afirma: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Porque o homem sozinho nada faz, está perdido. Ele nos restaurou, Ele nos restaura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. O texto diz que Deus não permite. Deus não permite, e quem comanda é Deus, quem manda é Deus. O controle está nas mãos de Deus, o tempo está nas mãos de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Deus não permite que passemos dificuldade além daquilo que podemos suportar. Deus não permite, é o que diz o texto. E nós cremos em Deus, na sua palavra, que é a verdade. Por isso que Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Deus sabe até onde você pode chegar. Deus sabe até onde eu posso chegar. Deus sabe o que nós podemos suportar. Deus sabe. E é confortador saber que Deus sabe. E Deus age. Deus atua. Deus é Deus. Aleluia. Somente Ele é Deus. Deus sabe até onde suportamos. Deus sabe o que você suporta, o que você aguenta. Deus te conhece intimamente. Teu corpo ainda informe no ventre de tua mãe, e Deus já te conhecia. Deus te conhece profundamente e te ama. E sabe o que você suporta, o que você aguenta, até onde você aguenta. Talvez você, eu, nós estejamos passando por momentos difíceis na nossa vida, na saúde, nos negócios, no emprego, entre amigos, na família. Nas finanças, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Talvez estejamos dizendo: não aguento mais, não suporto mais. Mas Deus continua falando através da sua palavra que Ele não permite que você passe além do que possa suportar e que Ele é fiel. Fiel é Deus. Deus, esse Deus que conhece o teu limite e o meu limite. Esse Deus que sabe profundamente e conhece o nosso limite, o limite de cada um de nós.
lutas, problemas, enfermidades, dificuldade, perseguição, tentação. Enfrentamos todas essas coisas, mas Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Como diz o salmista no Salmo 5, versículo 12. E mais, essa graça de Deus, essa graça do Senhor te sustenta, me sustenta. A graça do Senhor nos sustenta e nos conduz em triunfo, é o que diz a Bíblia. O Senhor nos conduz em triunfo, sabedor que é dos nossos limites. E mais, há um momento em que a tempestade cessa, porque Ele está no controle. Deus está no controle. A tempestade há de cessar e virá, como afirma a palavra de Deus, grande bonança. Permaneça firme. Permanecemos firmes no Senhor, o nosso Deus, que é fidelíssimo para com a nossa vida. E o texto também nos diz sobre o livramento de Deus. Vos proverá livramento. E se nós atentarmos à história, à palavra de Deus, esse Deus que é Senhor da história, esse Deus que tem história, e também tem história na minha e na tua vida, se nós atentarmos para isso, nós observaremos quantas e quantas vezes Deus deu livramento e continua dando. Lá atrás em Moriá, que livramento! Que livramento! Onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá, e Ele proveu, e continua provendo na minha vida e na tua vida. Esse mesmo Deus que levantou Raabe lá em Jericó para proteger os espias de Israel. Esse mesmo Deus que mostrou que até na fornalha ardente apareceu ali o quarto homem, e os seus servos não foram sequer chamuscados naquela terrível fornalha. Esse mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Esse mesmo Deus que livrou Paulo e Silas da prisão. Esse mesmo Deus que protegeu Paulo e com eles estavam no naufrágio. Esse mesmo Deus está contigo aí, está comigo aqui, está conosco e nos provê livramentos, porque Ele é fidelíssimo, porque Ele derrama a sua graça sobre a nossa vida e mais. Esse Deus um dia enviou Jesus a este mundo para nos livrar do império das trevas, nos libertar. E Ele é nosso Salvador e Senhor. Esse mesmo Deus é poderoso para hoje. O tempo da Bíblia é hoje. Esse Deus é poderoso para ainda hoje enviar livramento aos seus filhos. E sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós cremos no Senhor. A Bíblia diz que o socorro vem do Senhor. A Bíblia que nos apresenta que passamos por dificuldades aqui, por aflições, como disse Jesus aqui. A mesma Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele continua me socorrendo, continua te socorrendo,
continua socorrendo a cada um de nós, porque fiel é Deus, porque Ele derrama a sua graça, porque Ele provê livramentos. Ele é o socorro bem presente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Diz a canção antiga: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. E Ele continua te guardando, te protegendo, te sustentando, sabendo o seu limite e dando livramentos à tua vida, à minha vida, à vida de cada um de nós. Que Ele continue te abençoando grandemente. Sejamos fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Assim seja. Eu te convido uma vez mais, no culto de hoje, a orar, a invocar o Senhor em oração e sempre no nome bendito de Jesus Cristo. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que nos concedeste, por cada vida que conosco participa desse culto, cada lar, família, parentela representada, nossa gratidão e suplico a Ti a Tua bênção. Amado Deus, nós te agradecemos pelo que Tu és, pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas, sobretudo Teu grande amor, salvação em Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Dá a Tua bênção a todos que participam conosco deste culto. Venha, Senhor, de encontro a cada vida, suprindo, ó Deus, cada necessidade, solucionando os problemas, abrindo as portas, orientando, curando as enfermidades, sustentando, fortalecendo, guardando, dando fé, amor e esperança em Ti, ó Deus, e a vitória que vem de Ti. E nós te agradecemos pela Tua fidelidade, pela Tua graça, pelos Teus livramentos, pelas Tuas provisões, porque Tu és o nosso socorro, e é um socorro presente e atuante nas nossas vidas. Receba a nossa gratidão e dá-nos a Tua bênção. Cuida, Senhor, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Capacita-nos, usa-nos em Tuas mãos. Santifica-nos, Senhor, e fica conosco. Também intercedo pelos necessitados, hospitalizados, encarcerados, aqueles que estão em asilos, aqueles que estão nos leprosários, nos manicômios do fogo selvagem, aqueles que estão em orfanatos, Senhor, em casa de recuperação, em situação de rua. Ó Deus, salva, transforma, regenera, supre a necessidade da Tua bênção e da vitória no nome bendito de Jesus. E nós te agradecemos, te suplicamos essas bênçãos, sobretudo te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em o nome e por amor de Jesus Cristo, o Redentor da Igreja. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, permaneça conosco, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja sempre o nome do eterno Deus. O nosso brado de vitória está registrado em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Possamos vivenciar essa verdade cada dia, cada momento na nossa vida. Uma vez mais te agradeço a participação conosco neste culto e te convido, a ti e tua família, a participar das atividades da Igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76. Sempre com a permissão do Senhor, aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus, louvor a Deus, meditação na palavra, oração, um culto de adoração ao Senhor. Domingo, 7 da noite, participe conosco, bem como terça-feira, 8 horas da manhã, também com a ministração da palavra, louvores e momentos maravilhosos de oração, terça, 8 da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook às quintas-feiras, 7:30 da noite. Participe conosco e juntos louvemos ao Senhor, exaltemos ao Senhor, engrandeçamos o nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e tua família e até uma próxima oportunidade, se o eterno Deus
assim o permitir. Continue desfrutando da inigualável e maravilhosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém.